Proponho aqui elementos fundamentais para a análise do mito de Prometeu, tal como é apresentado por Platão no seu diálogo Protágoras. Um resumo do mito encontra-se em Natureza e Cultura, o mito de Prometeu, vídeo que eu já postei aqui. O recorte que me interessa nessa leitura é a seguinte questão. Na perspectiva do sofista Protágoras, o que diferencia os seres humanos dos outros animais? O fato de serem esquecidos dos deuses, o fato de Epimeteu ter esquecido de reservar recursos naturais para os humanos, de algum modo indica que os homens se sentem abandonados, órfãos. Na verdade é o Prometeu, né? Voltam-se para os deuses para buscar uma espécie de paternidade e filiação que dê sentido às suas vidas. Mas suas relações não são simples, nas primeiras versões do mito. Prometeu, nessas primeiras versões, engana Zeus na hora de oferecer sacrifícios. Prometeu rouba o fogo, Zeus responde mandando aos homens um castigo que é belo o mal, que é a mulher, Pandora, ou seja, a primeira mulher. Nessa versão de Protágoras, a oposição está atenuada. Prometeu um deus patrono dos humanos, promotor das técnicas e da educação para a cidadania. Os seres humanos são basicamente seres sem recursos, ou seja, frágeis, vulneráveis, desarmados ou desprovidos de proteção natural. Assim, estão sempre expostos às variações das estações, aos ataques dos animais ferozes e de outros grupos humanos. Mas esta pobreza é justamente a sua riqueza. É por não terem recursos naturais já dados que os humanos devem fabricar seus próprios recursos, constituindo assim o que chamamos de cultura. O roubo da ação aos humanos do fogo por parte de Prometeu, assim como o do saber que lhes permite usá-lo, ou seja, a técnica, indica que os humanos têm que providenciar respostas ou reações à sua fraqueza e precariedade naturais. Se ficarem inertes sem tomar providência nenhuma, perecerão, sucumbirão às dificuldades naturais. No mito grego está sempre posta a possibilidade de a raça humana desaparecer completamente, dependendo do que acontecer. Por isso devem fabricar seus próprios instrumentos, a linguagem, as estátuas, altares, suas armas, casas, roupas e comida. Só que, segundo Protágoras, essas técnicas não são suficientes porque eles continuam se matando uns aos outros. Sua precariedade não é só material, mas também moral e política. Sua vulnerabilidade está também na incapacidade de organizarem ou de se organizarem politicamente de modo a sobreviverem e a preservarem a vida comum. O respeito, aidos, em grego, e a justiça, dik, dois presentes enviados por Zeus aumentam a probabilidade de sobreviverem na natureza e contra ela. A tradução de aidos é difícil, alguns traduzem o termo como vergonha, outros por temor respeitoso. De qualquer modo, trata-se de um sentimento individual que fortalece as relações, os compromissos recíprocos, numa comunidade política, numa mistura de amor ou de temor pelo que o outro pode fazer comigo, de vergonha perante o olhar crítico da comunidade e de respeito pelo julgamento dos outros sobre os meus atos. Essas duas noções são ao mesmo tempo éticas e políticas, indicam que os homens têm de fabricar por conta própria a moralidade e organizar a vida política, ou seja, tentar resolver o problema do poder, estabelecendo diversos pactos e acordos entre os diferentes grupos que constituem uma cidade. É importante compreender que para Protágoras os presentes, seja das técnicas, seja dos sentimentos morais, não garantem por si só a sua sobrevivência material nem sua sobrevivência moral. As técnicas e a ética política continuam tendo que ser ensinadas, aprendidas. Essa era justamente a proposta dos sofistas, serem professores de cidadania ou, num certo sentido, de humanidade, pois os gregos não pensavam que o ser humano pudesse continuar a ser humano fora da polis. Enquanto mestres, os sofistas foram os primeiros professores a cobrar por seus ensinamentos, pois o que eles ensinavam era de grande valor para a sobrevivência na cidade. A doação divina era só a base ou o potencial natural que deveria ser desenvolvido pelo trabalho pela técnica humana. O fato de o mito dizer que eram presentes divinos é uma maneira de indicar o potencial, as possibilidades educativas para os seres humanos, mas não há garantia nenhuma. Um ser nascido do homem e da mulher não se torna necessariamente humano, ou seja, os homens e mulheres não se tornam naturalmente humanos. Eles não são seres puramente naturais para se humanizar, eles têm de ser ensinados formalmente e informalmente. Têm que passar pelo processo de educação. Esta é a marca mais curiosa e admirável dos humanos. Por serem imperfeitos, eles podem e devem se aperfeiçoar, diferentemente dos deuses e dos outros animais. Eles são educáveis. Claro que alguns animais também aprendem muito,
mas podemos dizer que eles podem ser treinados ou adestrados, não propriamente educados. Um pássaro com alimentação e condições naturais adequadas tem muitas chances de aprender a voar e cantar, ou seja, de se tornar o que está naturalmente determinado a ser, um pássaro. Para Protágoras, um ser humano, se não receber não só alimento, mas também condições afetivas adequadas, cuidados de uma família, educação, técnica, moral e política, não se tornará plenamente humano, ou seja, não desenvolverá suas possibilidades humanas. Podemos então dizer que o ser humano só se torna humano culturalmente, não naturalmente, não automaticamente. Se não puder contar com determinadas circunstâncias sociais e culturais, ele não se tornará o que é em potencial, ou seja, humano. É interessante também pensar no tema da distribuição. As técnicas são distribuídas diferentemente entre os humanos. Nem todos precisam saber fazer tudo para que haja civilização. Alguns médicos, alguns construtores, alguns sapateiros, alguns soldados, alguns pedreiros dão conta do grupo todo. Os homens são desigualmente hábeis nas diferentes técnicas. Mas no que se refere à técnica política, as habilidades têm que ser divididas igualmente. Todos têm que ser respeitados ou respeitosos e justos para poderem ser bons cidadãos e realizar efetivamente sua humanidade. A divisão é igualitária, ou seja, se receberem a educação adequada, todos têm o potencial para se tornarem bons cidadãos. Homens que se respeitam uns aos outros e que são justos, têm almas internamente equilibradas, justas e agem no sentido de manter uma certa harmonia, igualdade e justiça entre os homens em geral. Os conhecimentos básicos de ciências naturais que podem ser evocados falando das disciplinas de biologia, física, química do ensino médio, conhecimentos básicos de sociologia, antropologia cultural que podem ser evocados a partir dos conteúdos de história e geografia. Também pode-se lançar o tema a partir de vivências pessoais, vida em áreas rurais, viagens, cinema, televisão, internet. É preciso ensinar a elaborar o problema. Trata-se de um amplo debate que deve ser abordado criteriosamente e cuja complexidade deve ser compreendida e construída aos poucos. O conteúdo principal, o âmbito da natureza, é a fonte de determinações que não dependem da nossa vontade e da nossa escolha. O âmbito da cultura é resultado da ação fabricadora por parte dos seres humanos. A distinção entre os dois âmbitos é difícil de ser feita, mas é importante para que possamos formular diversos problemas, compreendê-los e eventualmente tomar decisões fundamentais em nossas vidas, individuais e coletivas. Distinguir e relacionar as noções de natureza e de cultura em sua versão grega, compreendendo que, já para os gregos, a noção de cultura é definidora do humano. Argumentar é mais importante do que resolver os problemas ou chegar a conclusões definitivas. Recomenda-se o equilíbrio entre as diferentes habilidades, tanto aquelas relativas à compreensão e interpretação, identificação e leitura, como as relativas à expressão e produção oral e escrita. Por exemplo, leitura de texto com anotações, fichamento, Isso aí é dispensável, acredito eu, Você tem que poder buscar exercer e exercitar a sua memória, Ver um filme e anotar pontos que chamaram a atenção, participação em debate com argumentação, relatórios conclusivos, sintetizando argumentos levantados, tomada de posição. Natureza no sentido grego de physis, que inclui tudo o que faz parte do universo. No geral, não exclui os homens e as comunidades políticas. São sofistas que começam a problematizar essa inclusão. Percebem que se fizermos certas coisas sem que os outros vejam, nada nos acontecerá. Por exemplo, roubar, mas também que há coisas que fazemos que, mesmo que ninguém veja, acarretam consequências objetivas, por exemplo, cortar a mão. Cultura que inclui tudo que é estabelecido por convenção pelos grupos humanos. Para Protágoras, o que nos diferencia de outros animais é a técnica, techne em grego, o arte em latim, ou seja, a nossa capacidade de fabricar coisas e signos, símbolos. A fabricação de leis, nomoi, faz parte das técnicas humanas, mas também a medicina, a escultura, a política. Então, os problemas que podem ser usados para lançar as atividades. O que distingue o ser humano dos outros animais? O que aproxima o ser humano dos outros animais? Existe uma natureza humana, uma essência humana que determina quem ele será? Existe essa essência? Aquilo que faz do ser humano um ser humano? No humano é possível distinguir o que é natural do que é cultural? Será que é possível fazer isso entre nós, seres humanos? No ser humano, como que se relaciona a fragilidade à força? Ele é ao mesmo tempo frágil e forte, precário e rico. Como se relaciona isso? É possível mudar o comportamento de alguém que tem tendências agressivas desde criança? Será que é possível mudar isso?
Uma criança pode ser obrigada a aprender a jogar futebol e a ser bom nisso? Uma menina tem que necessariamente gostar de ser mãe para ser mulher? Como explicar que os seres humanos geneticamente os mesmos se adaptem a circunstâncias naturais tão distintas e adversas como o deserto e a floresta tropical? Porque ele consegue viver em tantos ambientes diferentes, né, com climas e características geográficas, históricas diversas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Até a próxima.